Olá pessoal, professor Wagner do curso Agora Vai, hashtag Vencer Sucesso. Estamos gravando aqui as nossas aulas comentadas preparatórias para o vestibular. A questão diz o seguinte: as companhias de energia elétrica nos cobram pela energia que consumimos. Essa energia é dada pela expressão E, VI vezes ΔT, onde E é energia, V é a DDP, I é a corrente elétrica e ΔT é o tempo, em que V é a tensão que alimenta a nossa residência e a intensidade de corrente que circula por determinado aparelho, ΔT é o tempo em que ele fica ligado e a expressão VI é a potência P, ok? Necessária para dado aparelho funcionar. Assim, em um aparelho que suporta o dobro da tensão e consome a mesma potência P, a corrente necessária para seu funcionamento será metade. Mas as perdas de energia que ocorrem por efeito Joule, ou seja, aquecimento em virtude de resistência, são medidas por ΔE é igual a RI ao quadrado vezes ΔT. Então, para o mesmo valor de resistência e variação de temperatura, ou variação de tempo, quando I diminui, essa perda também será reduzida. Além disso, sendo menor a corrente, podemos utilizar condutores de menor secção transversal, o que implicará ainda economia de material usado na confecção dos condutores. Baseando nas informações contidas no texto, é correto afirmar que, e a gente tem algumas alternativas, certo, galera? Para resolver essa questão, a gente vai trabalhar aqui com as... Para resolver essa questão, a gente vai trabalhar aqui com as duas leis de Ohm. Então eu tenho aqui a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, que é U é igual a R vezes I, ou seja, dado uma DDP que circula um determinado circuito, que tem uma determinada resistência, vai circular por esse circuito uma determinada corrente. Mas como que a gente vai determinar a resistência desse circuito? A resistência é medida como ρ vezes L dividido por A. O que significa isso? Imagina que eu tenho um fio, ok? Condutor elétrico, e esse fio ele tem um determinado comprimento. Você concorda comigo que se esse fio oferece uma resistência à passagem de corrente elétrica, quanto maior o comprimento desse fio, maior vai ser a dificuldade dos elétrons atravessarem, ou seja, maior vai ser a resistência, certo? Uma outra questão está em relação à área de secção transversal, ou seja, uma área pequena de secção transversal impede a passagem de uma grande quantidade de corrente, elétrons, fazendo com que eles se choquem cada vez mais, fazendo com que ocorra cada vez mais perdas de energia por efeito Joule. Porém, se eu aumentar essa área de secção transversal, eu permito que atravesse mais corrente, diminuindo a resistência. E ainda tem uma outra característica desse sistema, que é o ρ, que isso aqui a gente chama de resistividade elétrica, que é uma característica do próprio material, ok? A resistividade elétrica, ela mede, então, qual que é a interferência que o material tem na passagem dessa corrente elétrica. Tranquilo, pessoal? Pensando desta forma, a gente pode imaginar o seguinte: bom, relacionando as duas equações, eu teria o seguinte: U é igual. Então aqui eu tenho a equação 1 e aqui eu tenho a equação 2. No lugar de R, eu vou colocar ρ vezes L sobre A vezes a corrente. Ok? O que acontece? Nesse caso aqui, ó, o material é o mesmo. O comprimento do fio é o mesmo, certo? E a DDP que eu vou ter no sistema é exatamente a mesma. O que acontece então se eu alterar a área de secção transversal do fio? Se eu alterar a área de secção transversal do fio, eu vou alterar o valor da corrente elétrica. Percebe que eles são diretamente proporcionais. Se eu aumentar a área da secção transversal do fio, eu aumento a intensidade de corrente elétrica que pode atravessá-lo. A mesma coisa que se eu diminuir essa área, eu vou diminuir a intensidade de corrente elétrica que vai poder atravessar esse sistema. Perfeito? Então, área é diretamente proporcional à intensidade de corrente que vai atravessar esse sistema. Tranquilo? Pessoal, então retornando aqui para o exercício, vamos ver qual que é a alternativa correta. Se a resistência elétrica de um condutor é constante em um mesmo intervalo de tempo, as perdas por efeito Joule em um condutor são inversamente proporcionais à corrente? Gente, as perdas por efeito Joule são diretamente proporcionais à corrente que atravessa, porque quanto maior a corrente, maior a quantidade de carga em colisão nesse sistema, ou seja, maior vai ser o aquecimento dele, certo? Letra B. É mais econômico usarmos em nossas residências
correntes elétricas sob tensão de 110 volts que 220, imagina, é mais econômico utilizar DDP de 220 em nossas residências, ok? Por quê? Porque utilizando uma DDP de 220 em nossas residências, a gente vai conseguir ter uma corrente um pouco menor nesse sistema, o que vai impedir perdas por efeito Joule, certo? Letra C. Em um mesmo intervalo de tempo, a energia elétrica consumida por um aparelho elétrico varia inversamente com a potência desse aparelho? Gente, o consumo de energia está diretamente relacionado à potência do aparelho. Potência está dizendo quantos joules de energia ele gasta por unidade de tempo. Então, quanto maior a potência, mais energia ele vai gastar. Letra D. Uma possível unidade de medida de energia elétrica seria kV vezes ampere. U vezes I. Bom, que pode, portanto, ser convertida para unidades correspondentes no sistema internacional, que é o Joule. Será? Bom, vamos ver a letra E. Para um valor constante de tensão elétrica, a intensidade de corrente que atravessa um condutor será tanto maior quanto maior for a área de secção transversal. Percebe que eu resolvi com você lá sobre a lei de Ohm, a primeira e a segunda, relacionando as equações? Ela responde diretamente à alternativa E, certo? Em que a corrente está diretamente relacionada à área de secção transversal do fio. Quanto maior a área, maior a possibilidade de passar corrente. Então, por isso que quando a gente instala chuveiros elétricos, por exemplo, nas residências, a gente precisa utilizar um fio de secção transversal maior. Já para instalar interruptores, a gente utiliza aqueles fios mais fininhos, né? Beleza? Se eu não me engano, o fio utilizado para interruptores é de 1,5 mm, enquanto para chuveiro varia aí de 4, 6 até 10 mm. Tranquilo? A gente já sabe o porquê disso. Porque os chuveiros elétricos vão exigir maior consumo de energia, então maior corrente elétrica. Beleza, pessoal? Esse é o curso Agora Vai. Espero que você tenha curtido essa resolução. Espero que você mande super bem na Unesp. Para isso, veja todos os nossos exercícios, todas as nossas resoluções comentadas. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vem com a gente vencer sucesso.